O mundo está destruindo uma das regiões mais pobres do Brasil para construir carro elétrico que vai salvar o planeta. Metal, fundamental para a indústria em todo o planeta. A matéria-prima das baterias dos celulares, dos laptops, dos veículos elétricos. Tudo isso precisa de lítio para funcionar. E o Brasil tem 8% das reservas mundiais. Você já parou para pensar que, enquanto o mundo busca a salvação verde nos carros elétricos, uma das regiões mais pobres do Brasil pode estar pagando um preço altíssimo por isso? O que acontece no Vale da Miséria, agora renomeado como Vale do Lítio, não é apenas uma questão local, é um espelho do que o governo e as mineradoras escondem sobre a exploração de um mineral que vale mais que ouro e que impacta diretamente a sua vida, mesmo que você nunca tenha pisado lá. Prepare-se para desvendar o que realmente está por trás da narrativa oficial. Nesse vídeo, você vai entender o que é lítio e por que ele vale mais do que ouro nos dias de hoje. Como uma mineradora canadense chegou no Vale de Jequitinhonha vendendo a ideia de progresso verde enquanto o povo do local adoecia. E por que China e Estados Unidos estão disputando esse minério aqui dentro do Brasil? Qual é o padrão histórico que esse país segue insistindo desde o século XVIII e que pode se repetir novamente agora? Se você tem um carro elétrico ou quer ter um, ou simplesmente paga imposto nesse país, o que acontece naquele vale diz respeito a você. A grande descoberta, o plano sujo que ninguém contou, é que a promessa do progresso verde esconde uma exploração que beneficia poucos e prejudica muitos. O Vale da Miséria não mudou de nome para Vale do Lítio por acaso. Ele se tornou o palco de um conflito geológico e econômico, onde a riqueza do subsolo brasileiro é extraída por mineradoras estrangeiras, com o aval do governo. Enquanto o mundo celebra a transição energética, a população de Jequitinhonha enfrenta doenças e destruição ambiental, repetindo um padrão histórico de exploração que, se não for confrontado, continuará a minar o futuro do Brasil e a vida dos seus cidadãos para o benefício de outros. O verdadeiro custo do seu carro elétrico está sendo pago por quem vive por baixo dessa narrativa oficial. Empresas canadenses chegaram, capitais chineses também vieram em grande escala, políticos americanos começaram a citar esse vale em discursos em Washington. E o povo que vive lá começou a adoecer, as casas começaram a rachar e a água começou a faltar. O que você vai ver neste episódio é um crime que não está em nenhum boletim de ocorrência, uma invasão que o mundo chama de progresso, as mineradoras chamam de sustentável e que as vítimas lá de Jequitinhonha chamam pelo nome certo: expropriação. Bem-vindos ao dossiê investigativo. Este é o caso do lítio, o mineral que o mundo precisa para construir baterias de carros elétricos, celulares e painéis solares. O mineral que vai supostamente salvar o planeta do aquecimento global. O Brasil tem uma das maiores reservas do mundo e grande parte dele está aqui, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Neste episódio, vamos abrir a ficha desse caso, identificar a cena do crime e apresentar os suspeitos. E no final, entregar o veredito. Porque quando você souber o que está acontecendo naquele vale, em nome da transição energética verde, você vai questionar tudo o que te venderam sobre carros elétricos até agora. Então vamos começar. Para entender o que está acontecendo, você precisa entender a cena. O Vale de Jequitinhonha fica no nordeste de Minas Gerais. São 55 municípios espalhados ao longo de um rio com o mesmo nome, um dos mais importantes da Mata Atlântica. A região abriga povos indígenas, comunidades quilombolas e agricultores que vivem ali há séculos. E também uma das regiões com menor índice de desenvolvimento humano de todo o estado de Minas Gerais. As cidades de Araçuaí, com 35 mil habitantes, e de Itinga, com 15 mil, são o epicentro que o governo chama de oportunidade do século. E por quê? Porque debaixo das montanhas existe um spodumênio, a rocha que contém o lítio, e não é um lítio qualquer. O lítio do Brasil é diferente do lítio da Bolívia e o do Chile. Nesses países, o mineral vem dissolvido em salmoura, água salgada debaixo do solo. Aqui, ele está em rocha sólida. Isso torna mais caro de extrair, mas também o mais puro, mais denso e mais desejado pela indústria de alta performance, especialmente para baterias de veículos elétricos de luxo. Em outras palavras, o Brasil tem o lítio mais cobiçado do planeta. E quanto cobiçado, você me pergunta? Até fevereiro de 2026,
existem 412 processos ativos de exploração de lítio só no município do Vale. Desse total, 310 ainda estão em fase de autorização, abrangendo mais de 325 mil hectares requeridos. São 325 mil hectares. E para você ter uma ideia, isso é maior do que o estado de Alagoas. O governo de Minas Gerais, em 2023, criou oficialmente o programa Vale do Lítio e projetou bilhões em investimentos, prometendo transformar a região em um polo tecnológico, a nova Faria Lima do interior mineiro, segundo o discurso. Mas há algo que as apresentações de PowerPoint do governo não mostram. Para extrair 1 tonelada de lítio, são necessários 2 milhões de litros de água. 2 milhões de litros em uma região semiárida, em um vale que já sofre por seca crônica, em comunidades que dependem do rio nascente para sobreviver. Isso não é um detalhe operacional, é a primeira pista do crime. Porque a pergunta que ninguém nas reuniões ministeriais estava fazendo era simples. Quando a mineradora precisa escolher entre a sede de uma comunidade quilombola e a sede da bateria da Tesla, quem é que vai ganhar? E a resposta, como você vai ver, já está escrita. A Sigma Lithium, mineradora canadense, fundada em 2012, controlada na prática por uma brasileira. Ana Cabral é a CEO da Sigma e nos últimos anos virou celebridade no mundo dos minerais críticos. Aparece em conferências internacionais, dá entrevista para Bloomberg, é citada como um exemplo de liderança feminina em um setor historicamente masculino. E ela tem o argumento poderoso, talvez o argumento mais poderoso do setor, o lítio verde. A proposta da Sigma é simples no discurso: extrair o lítio sem construir barragem de rejeitos, o método tradicional que causou a tragédia de Mariana e Brumadinho. A empresa usa energia limpa nas operações e promete zero impacto hídrico nas comunidades vizinhas. Em um setor cheio de escândalos ambientais, esse discurso foi recebido como ouro. O BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, concedeu à Sigma um financiamento de 500 milhões de reais, com base, segundo a diretora do banco, nas práticas muito sustentáveis da empresa. Mas então veio o maior problema. Enquanto a Sigma vendia a narrativa do lítio verde para investidores em Nova York, no chão do vale, em Itinga, a mineradora escolheu o método céu aberto, o chamado Open Pit, uma técnica que consiste em explodir e escavar montanhas inteiras. A Companhia Brasileira de Lítio, que opera na mesma região há 30 anos, sempre usou a mineração subterrânea, sem registro de distúrbio generalizado de poeira e sem colapso no sistema de saúde local. A Sigma chegou e escolheu o método mais barato. As explosões começaram. Moradores da comunidade do Piauí Poço Dantas, em Itinga, vizinha direto da mina, começaram a relatar o que chamam de pó da morte. Garganta coçando, tosse crônica, crianças com problemas respiratórios, casas com rachaduras na parede. Uma socióloga da Universidade de Lisboa, ao visitar a região em novembro de 2024, documentou o que viu: paredes rachadas nas casas, poeiras constantes e barulho de máquinas sem parar. Pesquisadores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais compararam a situação com a província de Inchun, na China, a maior produtora de lítio do mundo. Lá, a mineração dobrou a concentração de partículas tóxicas na atmosfera, para além do dobro do limite recomendado. A revista Pesquisa FAPESP publicou em janeiro de 2026 um alerta científico sobre a contaminação por alumínio no solo e também na água do distrito de Araçuaí e Itinga. Os rejeitos do processamento do explodumênio fica empilhado a céu aberto e quando chove, o alumínio infiltra no solo e contamina os lençóis freáticos. Em setembro de 2025, o Ministério Público Federal foi além. Recomendou formalmente à Agência Nacional de Mineração a suspensão e revisão de todas as autorizações de pesquisa e extração de lítio na região. O motivo? 248 comunidades em 19 municípios foram impactadas sem que nenhuma delas tivesse sido consultada previamente. Violação à Convenção 169 da ONU, que tem força de constituição no Brasil. Mas espera, há um detalhe que muda toda essa história. A Sigma, no final de 2025, entrou em uma crise de liquidez severa. Dívidas de 141 milhões de dólares, paralisação das operações para a troca de maquinário e analistas apontando o seu fim. E então, em março e abril de 2026, Ana Cabral anunciou novos contratos de venda antecipados somando 146 milhões de dólares. Uma linha de crédito de 100 milhões para construir a segunda planta industrial. A meta, 520 mil de toneladas concentrado até 2027. A empresa ressuscitou.
e o povo do Vale continua na poeira. E se você acha que o que viu até agora já é o suficiente para entender o crime, espera, porque o que vem a seguir envolve a China, Estados Unidos e uma batalha geológica pelo futuro da energia global. E o Brasil, mais uma vez, pode terminar esse jogo sem receber nada. Para entender quem realmente está por trás da corrida pelo lítio brasileiro, você precisa entender uma equação simples. O mundo decidiu nos últimos anos que o futuro da energia é elétrico. Carros elétricos, armazenamento de energia de solar, baterias industriais, tudo isso precisa de lítio. E quem controla o lítio, controla o futuro. Hoje, o chamado Triângulo do Lítio, que fica no Chile, Bolívia e Argentina, concentra mais de 50% das reservas mundiais. O Brasil fica de fora desse triângulo geográfico, mas entra pelo lítio em rocha, que está em Jequitinhonha. E 2 países estão de olho nisso com uma intensidade que deveria preocupar qualquer brasileiro: a China e os Estados Unidos. Vamos começar pela China, porque ela não veio negociar, ela veio para comprar. Enquanto políticos fazem discursos, a empresa chinesa faz contratos. A BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, já tem uma fábrica instalada na Bahia. Em 2026, a estratégia chinesa mudou de patamar. Saiu da política de empréstimos e participações societárias direta, que em português bem claro, a China não quer mais financiar a extração do nosso lítio. Ela quer ser a dona da mina. E o que isso significa na prática? Significa que o lítio extraído de Jequitinhonha, com o custo ambiental que você já viu, com a saúde do povo quilombola pagando preço, vai direto para as baterias dos carros elétricos vendidos em Pequim, em Xangai. O Brasil fica com a poeira, a China fica com o produto em escala. Agora os Estados Unidos. Em abril de 2026, agora neste momento em que o vídeo está sendo gravado, o Brasil foi convidado para uma reunião ministerial do G7 em Washington, com um tema específico: o Plano de Ação para Minerais Críticos. A mensagem americana é direta: sejam nossos fornecedores e nós ajudaremos a quebrar a dependência da China. Pré-candidatos à presidência do Brasil como o Ronaldo Caiado e o Flávio Bolsonaro já sinalizaram publicamente uma aliança estratégica com os Estados Unidos nesse tema. O argumento é de que o Brasil tem a solução para o problema americano da dependência de mineral. Só que também pré-candidato como o Lula, por exemplo, já tem essa mesma aliança estratégica, só que com a China. Mas aqui está o que o dossiê faz, e que ninguém em Washington, em Brasília, estão respondendo. Se o Brasil virar o quintal de minerais críticos dos Estados Unidos, ou até mesmo da China, quem garante que o destino não vai ser o mesmo de sempre? Extraímos o ouro no século XVIII e ficamos sem nada. Extraímos o ferro por décadas e continuamos sem uma indústria siderúrgica de ponta. Vendemos petróleo bruto enquanto importamos os derivados. Agora vamos vender o lítio bruto enquanto importamos as baterias prontas? É algo que todo brasileiro deveria pensar. E é exatamente esse debate que está travado no Congresso Nacional agora. O PL 2780 de 2024, o projeto de lei que quer criar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, é o campo de batalha. De um lado, os parlamentares que querem flexibilizar o licenciamento ambiental para não perder a janela de oportunidade. O argumento é de urgência. Não podemos perder o bonde da história. Do outro lado, especialistas do movimentos sociais que alertam para o risco do Brasil repetir o mesmo erro histórico de exportação de matéria-prima bruta, sem agregar valor e sem criar fábricas de baterias em solo brasileiro, e sem gerar renda que deveria ficar aqui. Um pesquisador da área resumiu o dilema com precisão cirúrgica. A exploração do lítio não pode repetir o ciclo histórico de exploração predatória e exclusão social do Vale de Jequitinhonha. Mas olha para o que está acontecendo hoje no Vale. O ciclo já começou. Em dezembro de 2025, o povo de Jequitinhonha foi para as ruas. A marcha foi liderada pela Diocese de Araçuaí, a mesma igreja católica que, em outros tempos, acompanhou as lutas das comunidades mais pobres do Brasil. Na calçada, cartazes escritos à mão. Nas vozes, a raiva de quem foi prometido e não foi entregue. Em fevereiro de 2026, uma nova mobilização, desta vez com 140 pessoas que assinaram a Carta do Coletivo Ecológico Integral do Vale de Jequitinhonha. O documento lista violações de direitos humanos, denúncia e adoecimento por poeiras e explosões.
e formaliza algo que nenhum relatório corporativo vai colocar nos seus sliders. Pelo menos 5 defensores do território, incluindo lideranças indígenas, estão sob ameaças. Ana Cláudia Gomes, liderança da comunidade Piauí Poço Dantas, descreveu assim a realidade diária da sua comunidade. Abre aspas para ela. Você chega na casa de todo mundo e todo mundo reclama da mesma coisa. Garganta coçando, alergia. Nilsa Gomes, quilombola da comunidade Santa Rita de Cássia. Abre aspas para ela. Essa empresa chegou tomando conta dessa terra e não se preocupa com o povo. A gente vê a empresa levando todo o tesouro da região e pisando no povo. Até uma estrada centenária da comunidade foi desviada. Cleonice Maria da Silva, liderança indígena da aldeia de Cinta Vermelha. Abre aspas para ela. Maldita transição energética é essa, que não é para beneficiar a Mãe Terra. Temos gente lá na China, do Canadá e da Áustria. Estamos sofrendo uma nova invasão como a de 1500. Como a de 1500? 526 anos depois das chegadas dos colonizadores, uma liderança indígena do interior de Minas Gerais usa a mesma palavra para descrever o que está acontecendo com seu território neste exato momento: invasão. E a ironia que o dossiê deixa hoje registrada é esta: o mundo quer carros elétricos para salvar o planeta, para reduzir o carbono, para garantir um futuro mais limpo para a próxima geração. Mas para salvar o clima em Paris, em Nova York e em Tóquio, o Vale de Jequitinhonha está sendo perfurado, sua água está sendo consumida e o seu povo está sendo adoecido. E suas montanhas que existiram há milhões de anos estão virando cicatrizes permanentes. A transição energética global é verde, o rastro que ela deixa aqui no Brasil é de poeira branca e conflito. Esse é o paradoxo central deste caso. E a pergunta que fica sem resposta oficial é: quem vai se responsabilizar por isso? O veredito deste caso não é simples. O lítio brasileiro é real, a oportunidade econômica também é real, e a transição energética é sim muito necessária. Mas há um padrão que o Brasil repete há 500 anos, e que este caso expõe com uma clareza brutal. Encontramos a riqueza no chão, deixamos o capital estrangeiro extrair, exportamos a matéria-prima e ficamos com um buraco no solo, a poeira no ar e a conta no hospital. Foi assim com o pau-brasil, foi assim com o ouro de Minas, com o café, com o ferro e com o petróleo. E agora, se ninguém mudar o roteiro, vai ser assim com o lítio. O debate que precisa acontecer não é se vamos extrair ou não, e sim para quem essa riqueza vai. Quem decide como ela é extraída e quem paga o preço por toda essa quebradeira? Essas perguntas não estão sendo respondidas em Brasília e também não estão sendo respondidas em Washington, e certamente não estão sendo respondidas também em reuniões da Sigma com seus investidores em Toronto. Mas deveriam estar sendo respondidas aqui com você. Me conta nos comentários, você sabia do que estava acontecendo no Vale de Jequitinhonha? E na sua opinião, o Brasil deve repetir o erro histórico ou dessa vez tem que fazer diferente? Se inscreve no canal, ativa o sininho. O próximo dossiê já está sendo investigado e até o próximo vídeo.